Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Evangelho-terapia aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui no município de Nova Russas, no Ceará. Hoje muito feliz por mais uma vez receber o nosso amigo Carrombé. Seja bem-vindo, se apresente e pode dar início aí à sua fala. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, agradecemos a direção espiritual, a direção encarnada do Grupo Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em nos oportunizar a reflexão, a palavra, para que possamos trazer sobre um olhar mais atual, sobre um olhar do nosso cotidiano, as passagens que estão presentes no Evangelho do Senhor Jesus, que é a boa nova, é o momento em que ele coloca e dá esse presente para a humanidade, mas nós que ainda somos um pouco crianças, não aprendemos ainda a abrir de acordo esse presente. Bom, eu sou um trabalhador da Seara Espírita aqui no Rio de Janeiro, trabalhando em diversas casas, como Centro Espírita Chico Xavier, SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, trabalhamos também voluntariamente na Rádio Rio de Janeiro, e guardado tudo isso, de ponto que somos devedores e estamos na atividade por misericórdia. Nós vamos tratar hoje de uma passagem do Evangelho, está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o senhor Allan Kardec, trazendo o atributo do conhecimento dos espíritos, vai nos dar uma passagem que é, na verdade, ressaltada por Mateus, que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? E ele não está falando das nossas atividades, das nossas atribulações, já naquele tempo, há pouco mais de 2000 anos, das nossas atividades profissionais, das nossas atividades intelectuais. Ele não está falando que dessemos graciosamente aquilo que era fruto do nosso labor, embora tenhamos uma passagem e saibamos que dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, ela se mostra por diversos aspectos. Nesse aqui em particular, que nós vamos hoje tentar, de alguma forma, junto com a atenção e com o carinho de todos vocês, é tratar o que Jesus dizer naquele momento, e que aqui Mateus coloca, e eu vou repetir, esse apóstolo, para que a gente tenha um entendimento e possamos, todos, nos transportarmos daquela época para os dias atuais. Afinal, somos espíritos reencarnantes que estamos numa presente experiência com tantas outras do passado. Certamente, trazemos alguns arquétipos, trazemos registros de muitas vivências passadas. E está aqui o dom de curar. Vejam que o dom de curar foi tratado na época aqui por Kardec, e que eu diria que é o atributo que tem o médium de poder, através da sua renúncia, ser esse servidor, junto com a espiritualidade amiga, estes, sim, que são os trabalhadores do Cristo, poderem, através de nós, através do fluido, que já foi certamente estudado por todos vocês, numa casa que professa estudo a todo instante, certamente, entender que somos medianeiros, aqueles que estamos fazer o intermédio no meio do caminho. Então, deixa eu colocar aqui, só para não dizer que eu fugi do sentido pedagógico, didático, eu vou me permitir a leitura dessa primeira passagem. E diz ele, dom de curar, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Bom, essa é uma passagem de Mateus, São Mateus, tratado na Igreja Católica para nós, Mateus, e que vem trazer uma formatação do que foi o atributo desse médium completo, que foi Jesus. Quando aqui esteve, foi um médium completo, foi muito mais do que o médium, ele foi o próprio espírito curador, e que, cercado
daqueles homens comuns, como todos nós que formamos essa plateia, homens e mulheres, vamos nos lembrar, homens e mulheres, porque falamos muito dos apóstolos, mas Jesus se cercou de diversas mulheres, da própria mãe, de Magdala, e outras tantas que estiveram ao correr de sua carreira, pouco mais de 3 anos, no ministrar da sua palavra, e que fizeram essa mudança das ideias e dos conceitos da época. Ele diz, por quê? Porque naquele tempo, não diferente de hoje, já havia a malícia, já havia a ganância, já havia a forma de todo mundo, de alguma forma, se valer daquele mais simples, ou daquele incauto, ou daquele mais desavisado, em buscar receitas e ganhos. Então, ele diz, dai gratuitamente, que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Quem somos nós? Discípulos de Jesus. E quem somos nós? Na generalidade, conforme o senhor Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, somos todos médiuns. Pode ser uma surpresa para todos vocês que estão em tela. No momento, temos 32 participantes aqui conosco, e mais aqueles que venham nos alcançar em gravações futuras. Pode parecer uma surpresa. Não, eu não sou médium. Calma. Há uma diferença entre essa mediunidade mais ostensiva e a mediunidade que nós temos por relações. Eu acredito, e aqui é muito bom quando nós estamos aqui com um meio digital, tem aqueles que podem somente levantar a mãozinha, como eu vou fazer o exercício aqui agora. Ó, eu levantei uma mãozinha aqui. Todo mundo aí pode dizer se já teve uma intuição, se já teve um insight, assim, de alguma coisa, assim, em algum momento de uma tribulação muito grande da vida, ou num momento de situação. Está aí, ó, vários levantando a mão, obrigado pelo retorno. É uma palestra que fica digital, mas ela permite um mínimo de interação digital. Nós vamos saber que todos nós temos essa intuição. E por quê? Se voltarmos lá no Livro dos Espíritos, obra primeira do senhor Allan Kardec, lá na questão 459, vem uma pergunta que já é a própria resposta, se olharmos, né? E que diz, os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? É uma pergunta que Kardec faz à época. E, mais do que imaginas, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, já existe aí o atributo de sabermos que somos todos medianeiros, temos um contato com a espiritualidade, temos um contato com aqueles que chamamos anjos de guarda, ou com os nossos guias chamados protetores, ou os nossos mentores, ou um conjunto de espíritos familiares e agregados amigos, que nos propiciam, claro, a intuição, para que possamos, porque somos senhores do livre-arbítrio. E aí, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, é mais do que uma sugestão, é um aviso. Nós hoje vivemos um mundo que, como a época, só tem uma diferença, que é a diferença tecnológica. Se olharmos em volta, nós temos estruturas das nossas casas muito mais elaboradas, nós temos estruturas de energia que são muito mais elaboradas, nós, enfim, temos uma tecnologia ao nosso dispor extraordinária. Mas parece que a nossa questão ético-moral ainda continua um pouco que acanhada. A nossa questão ético-moral continua um pouco distraída pelas coisas do mundo. Nós temos, nessa mesma passagem desse capítulo, logo na sequência, quem tiver a oportunidade, eu vou repetir, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre sugiro, quando eu faço um estudo do Evangelho, ou de obras, como o próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Gênese, que quem a assiste depois vá lá buscar. Buscar para a sua própria forma de produzir aquele conhecimento, fixar o conhecimento. Muito mais do que eu digo é o que está dito e escrito nas obras,
e que pode, por nós, ser fixado como uma forma de nossos acréscimos em nossos processos, como trabalhadores da seara do Cristo. Eu digo que nós somos trabalhadores da seara do Cristo, porque isso nos foi proferido por misericórdia, mas nós trabalhamos com os espíritos que são os trabalhadores do Cristo. Nós somos espíritos encarnados em formato ainda de realização. E então, por isso, ele vem e faz essa observação, porque tem uma passagem que também são das preces pagas, onde ele faz uma observação, e olha, é tão importante que ela está relatada por Lucas, Marcos e Mateus. Todos eles fizeram um relato com relação a isso. À época, o povo judeu, quem de nós pode dizer que não estávamos lá, que já não tivemos a experiência? Porque é um formato terreno. O que somos como espírito é o resultado de múltiplas experiências. Então, lá no povo judeu, né, lá em Jerusalém, quando muitos de nós poderíamos estar lá encarnados nas mais diversas formas, né, porque criados simples e ignorantes estamos singrando esse tempo de história, havia os escribas, e ele faz essa observação, que se valiam do seu conceito, do seu saber, do seu poder de palavras. Vamos lembrar que um percentual muito pequeno da população, tanto judaica quanto dos romanos que lá se encontravam, e dos demais comerciantes que viviam no entorno da cidade, conseguiam falar corretamente e sabiam escrever. Então, havia uma ignorância que se engrava no processo, e muitos se valiam disso para enredar, para tomar conta. Se alguém estiver aí encontrando algum paralelo com muito que já viu na vida, aqueles que vêm, de alguma forma, demonstrando, dizendo-se senhores de um poder, de um valor, quando enredavam, e aí tem a passagem, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Por quê? Porque as mulheres ficavam expostas, recebiam as heranças, mas ficavam expostas àqueles que eram os espertos. Então, nesse tempo, como agora, Jesus faz essa colocação. E nós tivemos, de lá para cá, dentro de diversas expressões de religiões, muitos daqueles que, de alguma forma, não as religiões, mas quem as dirigiam, que são os homens, né? E isso acontece em todas elas, inclusive na doutrina espírita, se a pretexto de não ter uma condição ético-moral, de nada adianta. Vai proferir palavras, vai falar palavras de espiritês bonitas, de uma tradução de um francês antigo para um português ainda antigo, e vai ficar parecendo douto, mas é só aparência. Porque, de fato, o que ele está dizendo aqui são sobre todos nós médiuns. Os que são intuitivos, na grande maioria, e os outros médiuns que são ostensivos, psicofônicos, psicógrafos, né? Os que podem ver, os que têm a visão, além dos olhos, a visão pela alma, e aqueles, que é uma grande responsabilidade, que são os médiuns ditos médiuns com fluidos de cura. Vamos fazer aqui um paralelo bastante importante. São médiuns com fluidos de cura. Não são médiuns que possuem um remédio que vai curar. Até porque o objetivo da mediunidade de cura... Só um minuto para eu sair de uma microfonia que está entrando aqui. O objetivo da... Continuam me ouvindo bem? Alguém pode fazer algum aceno aí e dizer se está ok? Tá, muito obrigado. É porque eu tirei um dos fones, estava dando a microfonia. O objetivo, o propósito, a intenção do médium ostensivo, que tem o fluido de cura, é participar de um processo com a espiritualidade, com o plano invisível, com o plano maior, que aqui vem a acudir, acorre aqui ao nosso planeta, ao nosso orbe, através de casas espíritas e de outros meios, para trazer
os elementos necessários para o tratamento da alma, que somos nós. Almas, somos espíritos encarnados, que na condição didática, o senhor Kardec nomina como alma. Então, a alma é o espírito encarnado e o espírito desencarnado é espírito. Acabou. A alma desencarnada é espírito. E isso é um propósito. Agora, curar o espírito, né? Curar o que é o propósito de curar o espírito? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos falando desse texto que nos foi proposto? Por conta simples de uma coisa. Nós estamos aqui reencarnados, recomeçando uma carreira de exercícios, de atividades, de propostas, de propósitos, de reinício. Nós estamos restartando o que de bom trazemos e aquilo que deve ser superado, porque, afinal, ainda é um propósito difícil. Portanto, médium, primeira coisa, vamos desmistificar, nos valendo aqui do livro do Evangelho, é que médium não é um atributo do espírita, ok? Isso está ciente? Médiuns ocorrem na humanidade desde que nós, como seres humanos, deixando a carreira de evolução, atingimos a condição de sapiens, 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 aquele que sabe, um pouco mais de 200 mil anos, e fomos desenvolvendo um intelecto. Porque, no início, a nossa separação começou a ser muito tênue de todos os nossos irmãos animais. Nós tínhamos um cérebro ainda muito basal, muito simples, que vivia muito mais distinto do que da capacidade de raciocínio. Tanto que, na proposta de MacLean, o neurocientista canadense, da teoria trina, é que nós temos o cérebro basal, o cérebro emocional e depois o cérebro córtex frontal, que é o que vai elucidar e trabalhar com o abstrato. Então, mediunidade está presente em nossa carreira humana muito antes do advento do espiritismo, muito antes do advento do catolicismo, muito antes do advento dos nossos irmãos de cultura hebraica, que traduzem hoje a condição hebraico-cristã que temos. Então, qual a condição do médium? É um dom, é um atributo que se tem e que se pode deixar de ter a qualquer instante. Ele é diferente, por exemplo, daquilo que aqui chegamos e adquirimos intelectualmente. Nosso conhecimento, estudo na escola, na faculdade, na universidade, através do trabalho, a nossa relação, o nosso aprendizado em relação em família, em relação de sociedade, em relação de um conjunto social muito amplo, que vai nos trazendo muitos insights e trazendo muitos aprendizados, nos trazendo experiências. Isso são aquisições da alma que ficam com a alma e, de acordo com a necessidade, ao longo de nossa carreira como alma, encarnamos trazendo alguns desses atributos abertos ou fechados. Por exemplo, eu posso, acredito que não, mas eu vou dar só como exemplo, ter sido um musicista, ter conhecido música. Eu pego aqui, se eu for cantar, todo mundo corre, se eu for tocar, todo mundo desaparece. Mas vamos dizer que eu tenha tido essa experiência no passado e que, por alguma necessidade desse momento, eu não a tenha como um atributo aberto, positivo, porque eu tenho na minha história para realizar a presente encarnação outros atributos. Ok? Então, só que o médium, ele é um atributo, desculpa, atributo não, um conhecimento adquirido. A questão de ser médium é um atributo. Ele é concedido e pode ser tirado. Portanto, tem que ser gratuito. Portanto, duvidem se alguém, em algum dia, dentro de uma casa espírita, ou em qualquer outro segmento, ou em qualquer outra tenda, ou em qualquer outro templo, em qualquer casa, em qualquer lugar, vocês tenham que pagar por uma prece ou por um atendimento. Era comum, sem fazer juízo de valor, apenas um relato histórico proporcional, era comum
numa parcela da religião católica, dos nossos irmãos da religião católica, dos quais fomos muitos, e talvez lá estiver. Eu não tenho dúvida que talvez tenha estado por lá, né? Explorando, fazendo algumas coisas para me dar bem com o conhecimento, porque isso vem de Jesus e vem passando ao longo dos tempos. Até hoje, se nós olharmos para o lado, vai ter um espertalhão querendo nos enganar ou nos fazer alguma proposta de cura, de atendimento, porque dor da alma e dor do corpo, são desesperadoras. Muitas das vezes, por sacrifício nosso, em prol de um filho, de um ser amado, de um bem querido, nós fazemos qualquer coisa. E aí existem aqueles que maldosos, maliciosos, mal intencionados, espíritos ainda atrasados, porque não perceberam o hálito de Jesus em seu caminhar, se fazem valer disso. E são eles, que aí tem aquela passagem nesse capítulo mesmo, que ele fala dos mercadores expulsos do templo. Jesus entra, tira as bancas, tira tudo aquilo e expulsa todos que vendiam e compravam. Esse é o momento que eu quero parar aqui com vocês, para a gente fazer uma relação aqui. Expulsou os que vendiam e os que compravam. Vou fazer aqui, me desculpem a colocação, eu não sei como é na cidade de vocês ou das experiências que vocês tiveram. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitos camelôs na rua. Vou fazer uma correlação só para esse momento. E as pessoas compram porque a mercadoria, geralmente, certamente, é mais barata. E aí fica aquela pergunta. Pô, mas se você não comprar, ele está desempregado, será? Será? Por que está comprando algo que você não sabe da origem? Por que você está comprando algo em detrimento de alguém que está numa loja pagando impostos, pagando tributos, dando emprego, pagando luz, pagando condomínio, pagando energia, pagando serviços ao município, ao Estado e à União? Vai ali e compra para quem? Ah, porque é mais barato. Então, preste atenção. Quando ele tirou e expulsou aqueles que vendiam e compravam dentro do templo, Jesus estava tirando todos aqueles que, de alguma forma, se locupletavam do processo. Fosse aquele que vendesse, fosse aquele que comprasse. Eu não sei se eu consegui expressar, mas foi uma tentativa nossa de expressar a todos vocês uma opinião em primeira pessoa, tá? Sem fazer juízo de valor, mas colocando o quanto das vezes nós nos enredamos, nos enrascamos por escolhas nossas que parecem ser atalhos, mas que, de alguma forma, com a nossa ação, mesmo que não intencional, proposital, nós causamos um dano. Então, aqui também, ele tirou e expulsou esses comerciantes dos milagres. Porque era isso, o comerciante do milagre. Como teve lá na Idade Média a venda dos indultos, que nós falávamos, infelizmente. Né? Primeiro tinha só o céu e o inferno, aí criaram o purgatório para criar uma assistente, porque o pessoal começou a perceber que só ia para o céu quem era muito rico, fazendo o que fazia, ou deixando de fazer o que deveria fazer. Muitos foram, não pelo que faziam, mas pelo que deixaram de fazer, pelo poder que tinham, do dinheiro que dispunham, e que deixavam tantos e tantos à míngua, sem lhes perceber, vivendo encastelados dentro dos seus muros, com os seus serviçais, e deixando uma população de miseráveis ao longo da história. Na maior das vezes, nós somos muito mais responsáveis, como está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, se os espíritos sofrem pelo mal que deram causa. Sofrem, a resposta. Lógico que sofrem. Sofrem por perceberem a felicidade daqueles que foram caridosos. Sofrem. Sofrem porque se consorciaram com o mal. Sofrem. Mas sofrem, em grande maioria, pelo bem que deixaram de fazer e por ali se instaurar o mal. Perceberam, médiuns, todos nós aqui, nesse instante espíritas, professando a doutrina espírita, sabemos que fora da caridade não há salvação. Portanto,
como médiuns, intuitivos ou ostensivos, nós temos a oportunidade e o dever de fazermos o bem para o primeiro beneficiado. Quem sabe me dizer se o primeiro beneficiado, eu vou fazer uma afirmativa, levante a mão aí eletronicamente, quem achar que não, porque eu estou aqui a posse para poder, obviamente, receber a contraposição. Mas o primeiro beneficiário somos nós. A maravilha que é trabalhar numa câmara de cura, de poder doar-se, de poder entregar-se, e percebermos como nós que temos a oportunidade, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Centro Espírita CSX, Casa do Caminho Chico Xavier, de trabalharmos com o tratamento espiritual através do mentor orientador espírito presente, Dr. Herr, que nos diz sempre: se vocês estão doentes, venham trabalhar. Se vocês acham que não podem trabalhar, venham trabalhar. Se vocês acham que a dor de vocês é insuportável, venham trabalhar. Porque eu posso lhes garantir que aqui na Câmara de Cura encontrarão todos os doentes que poderão, por algum instante, por misericórdia divina do Pai Maior, desse grande arquiteto do universo, do Senhor dos mundos, que nos coloca a providência dessa doutrina, que nos entrega a realidade da comunicabilidade entre os mundos invisíveis e presentemente material, que é a doutrina dos espíritos, que vai atender a tantas almas adoecidas, sofridas, doídas, por perdas, por afrontas, por descuidos, por distrações. Os médiuns que trabalham na cura nada mais são do que intermediários, não fazem milagre algum. Se alguém disser que faz milagre aí, avisa. O único que fez milagre foi Jesus, se é que pode dizer um milagre. Mas ele era um espírito de luz que detinha todos os poderes para assim fazê-lo e que usou de 12 homens, os seus apóstolos, os homens mais simples daquele campo, para lhe seguir e dar continuidade na sua palavra. Ele não quis dizer dai de graça o que de graça trabalhastes para conseguir. Pedro não teve que dar dos peixes. Ninguém está tirando do seu trabalho. Não existe, aliás, espírita profissional. Isso é muito bacana. Para a nossa doutrina, nós não temos pastores, não temos clérigos, não temos ninguém que receba para estar professando doutrina. Tenho certeza que a direção da Casa de Bezerra, como todas as demais, obra e trabalha renunciando, tendo a sua atividade profissional, custeando a sua vida com o labor do seu dia a dia e arrumando tempo para estar à disposição, junto com os demais trabalhadores, médiuns, sejam eles intuitivos ou extensivos, para trabalhar em prol do próximo, abrindo essa casa para o estudo. Simples assim. Não existe profissional, ninguém recebe um centavo. E não pode receber um centavo. Não deve receber um centavo. Se assim ocorrer, mude de casa. Porque é aquela massa, não é fora da igreja que existe salvação. Não é fora do espiritismo que existe salvação. É fora da caridade que não existe a salvação. Porque você tem que se dispor. É um dos pilares. Portanto, nós espíritas somos clamados ao comprometimento. Nós somos clamados a dar de graça o que de graça estamos recebendo. Eu vou lhes fazer e deixar uma questão. Temos mais 20 minutos aqui ainda, para todos vocês que nos acompanham, os que venham nos buscar no futuro na gravação. Todo mundo acorre à casa espírita por alguma necessidade. Ninguém entra numa casa espírita porque está bem, porque tudo está correndo bem, porque está tudo tranquilo na vida, porque a gente está indo a muitas festas, que a gente está na rede, que a gente está ali nas redes, né? Pegando celulares aqui, mostrando como eu sou feliz, como eu estou... Chega na casa espírita, regando o solo por lágrima ou suor, pela necessidade do trabalho ou pela lágrima da dor. Não existe. E é nesse momento que a gente aprende que é realmente se doando e participando do outro, é que a gente vai poder perceber
como as nossas dores minoram frente àquilo. Não resolve, mas explica, atenua, minora, nos fortalece. Para que não fiquemos dizendo adia à vida, ao azar e possamos prosseguir. Está doído, segue, levanta e segue. Pois que se com Jesus é difícil, pior fica sem ele. Ele nunca teve facilidade alguma, é só pegar toda a história de Jesus sobre a humanidade, sobre a terra. Não teve sequer uma pedra para encostar a própria cabeça. E nem deixou nenhuma pedra para erigir qualquer igreja ou templo. Ao contrário, do templo que ele participou, lá no templo de menino, e depois no templo já adulto, quando o seu ministério, que contestava toda aquela sociedade que estava perdida na ganância e nos seus afazeres, ele disse, não será por muito tempo, não ficará pedra sobre pedra. E o templo de Salomão, 70 anos depois, se extinguiu. Hoje, lá em Jerusalém, você tem um recato do Muro das Lamentações, de um pedaço daquilo que sobreviveu a todas as guerras e todos os atributos, todos os momentos, desde Salazino e todos os romanos e todas as invasões e tudo que aconteceu numa terra que até hoje vive em conflito. O médium, ele não precisa ser espírita, mas todo espírita médium é esclarecido. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, céu e inferno e a Gênese traduzem como obra basilar todo o conhecimento que devemos ter ético-moral sobre a proficiência do espiritismo, da comunicabilidade e da aplicação do que somos, médiuns. Portanto, dai de graça o que de graça recebestes. Ninguém está te pedindo o teu trabalho, mas a tua vida chegou graciosamente para você por misericórdia divina, para que te apresentasse a condição de um corpo onde tu pudesses encarnar e ali desenvolver. Usar desse corpo como verdadeira ferramenta de atuação, como laboratório de experiências, como oficina de retificação, como um hospital que te repara as dores e os sofrimentos do corpo e da alma, como uma escola que nos ensina, que nos atribui conhecimento para a nossa melhoria. De graça que veio. Que do nosso tempo, então, não fiquemos vivendo das futilidades do mundo. Um dos graves problemas de hoje é o excesso de desejo. Ninguém está dizendo que a gente não deva ter as coisas, ter os livros, ter uma boa casa, enfim, poder trabalhar pelo seu bem-estar, mas trabalhe pelo bem-estar do outro. Doe seu tempo, doe um pouco da sua moeda, doe das suas orações, doe da sua prece. Eu não tenho moeda nenhuma, continua doando da sua oração. Você é um medianeiro. Questão 459, os espíritos mais nos dominam. A gente reclama muito, eu também, eu estou falando na primeira pessoa, tá? Eu estou compartilhando com vocês, não é conhecimento, é experiência, é vivência. O que eu aprendi é muito diminuto, o intelecto é muito pequeno, a experiência é que é mais ampla. São mais de 65 anos. Que se apresenta numa escala de tempo para um aprendizado, que deve ter algum valor. Como a gente fala muito, colocam-nos para se poder expressar também como médiuns faladores, né? Médiuns oradores. Né? Então, além da expressão da psicofonia, tem a expressão da palavra mesmo, como ela deve ser colocada. E aí, a gente coloca, a gente está aí para servir. Se não tiver esse intuito, a gente não está abrindo mão de poder trabalhar, poder viajar, poder estar com amigos, poder participar de uma peça de teatro, cinema, enfim, das coisas da vida, mas não que não hajam os excessos, porque nós somos domados, fustigados por muitas vontades. Então, dá de graça o que de graça recebesse. Uma horinha que você possa trabalhar na fraterna casa de Bezerra de Menezes, que tem como mentor esse espírito que antes encarnado renunciou, sobretudo, numa renúncia extraordinária para servir ao próximo, que possamos, ninguém está pedindo para sermos Bezerra, ninguém está dizendo que vamos ser Jesus, embora a nossa proposta seja de que sejamos voluntariamente encaminhados à prosperidade, à felicidade, através da nossa reforma íntima, para que possamos ser espíritos puros.
Simples assim. Mas vai levar tempo. Se você ficar contando nesse relógio, você até desiste. Tem que contar no relógio daqui e daqui. Que é diferente. O tempo dos espíritos é diferente desse tempo terreno que nós temos aqui, nessa condição. Até é simples. Nós que temos a oportunidade de termos na aviação uma experiência, a gente sabe que o tempo é uma experiência terrena dentro do globo e dentro desses 100 quilômetros de atmosfera que temos aqui na Terra. Você vai para o espaço, as referências de tempo mudam. É simples assim. Então, para os espíritos, imaginemos, o tempo é outro. Mas isso quer dizer o seguinte, é agora. Como disse Chico, eu não posso mudar o meu passado, mas eu mudo agora o meu futuro, que é o seguinte. Vamos dar de graça o que de graça recebemos. Os médiuns, eles não estão aqui para trazerem soluções para as nossas vidas. Porque os médiuns são medianeiros dos espíritos que se expressam. E os espíritos têm uma limitação para poderem atuar. Não, mas eu estou precisando da cura. Não, a cura é do espírito. Nós já tivemos diversas, centenas de oportunidades ao longo de todos esses anos trabalhando, e vemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs que lá chegam, numa aflição de doenças que estão afligindo o corpo há anos, naquele combate entre a medicina e a doença, eternos e de um sofrimento que lá chega, e depois de um período, até curto às vezes, de tratamento, desencarnam plenos, com total entendimento, saindo daquele plano de dores e sofrimentos para transitarem para o mundo espiritual, na busca de uma nova vivência, uma nova oportunidade de reencarnação que será necessária, claro. Nenhum de nós aqui, num mundo de provas e expiações, pode achar ou ter a ideia, se contarem isso, vocês, por favor, me indiquem que eu preciso conhecer a pessoa, de que vai sair daqui já puro e não vai precisar voltar para a encarnação nenhuma. Se isso acontecer, por favor, eu gostaria de conhecer a pessoa, o ser, a alma, que consegue ter essa concepção de si mesmo. Gostaria. Nós vamos sair e voltar. E voltarmos um pouco melhores para um mundo um pouco melhor, mas de acordo com aquilo que fizermos agora. A gente tem que contribuir. Médiuns, dai de graça, gratuito, gratuitamente, aquilo que gratuitamente receber. Um pouco do seu labor, um pouco do seu tempo, um pouco do seu aprendizado. Cuida de ti. Lá, quando ele diz curai os leprosos na alma, nas almas encarniçadas. Levantai os mortos, nós que estamos mortos para Deus, para o Cristo. Quantas vezes nos ocultamos disso para viver felicidades efêmeras e percebermos quantos dos nossos irmãos, familiares, amigos, parentes, outros, todos à nossa volta, caem nas drogadições, caem nos impulsos mais enlouquecidos do jogo, da bebida, do sexo, tudo que é exaltado. Ninguém está dizendo que não pode fazer algumas coisas. É claro que droga não. Droga não. Estou falando na primeira pessoa. Droga não. É simples assim. Ah, você nunca usou droga? Não. Ponto. Ah, eu não estou acusando quem já usou. Ótimo, deixa de usar. Entorpece a oportunidade que você está tendo de se melhorar como espírito. Está só te entorpecendo. Está perdendo tempo. Está estragando a carreira humana e estragando a carreira humana de todos que estão à volta. Pois que cria o dependente uma condição de codependente, que pode ser um assunto que venhamos a tratar no futuro, extraordinário. A destruição do tecido familiar, do tecido da sociedade, é um absurdo. Porque vamos pensar só o seguinte, existe agora um movimento, eu não vou entrar em celeumas nem em polêmicas aqui, porque não é o espaço nem o campo, mas droga não. Porque até pode ser legal, mas não é ético-moral. Simples assim. É só pensar o que seria da propriedade de Cristo vendo isso, e do que ele fez à época, do que ele dizia daquela sociedade enlouquecida pelos poderes da época, que são os poderes de hoje. A gente tem que produzir o auto-perdão, e os médiuns são os intermediários entre os espíritos e as nossas necessidades. Nenhum de nós, vou falar agora na primeira pessoa, nenhum de nós médiuns tem algum valor extraordinário. Eu vou ler um texto de Emmanuel aqui, ainda temos alguns minutos, que é do livro Emmanuel,
O livro de Emmanuel chama-se Emmanuel. E que ele diz quem são os médiuns na sua generalidade. Posso ler para vocês? Todo mundo de acordo? Que ótimo quando a gente fala assim, porque a gente vai ler mesmo, então todo mundo aceita. Lá. Tem gente que ainda foi caridosa e botou um positivo. Quem são os médiuns na sua generalidade? O título. Aqueles que conhecem, por favor, nos acompanhem e fortaleçam a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Simples assim. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades. Perceberam que o médium é um cara que está todo errado, que veio para cá para se dar uma resolvida, uma misericórdia? E sobre limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Portanto, quando vocês tiverem um médium, olhou para ele, pode ter certeza que Emmanuel disse, obscuro e delituoso. Todo médium. Que agora pode ser uma alma que está num trajeto de fazer e produzir o bem, mas que ele traz do passado uma carga difícil, traz. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos, olha o tamanho disso. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Aquele que engana, aquele que tem o poder, aquele que se sobrepõe. Sacrificaram-se assim em favor de inúmeros de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Desviaram. Usaram de todos esses atributos para desviar de almas que estavam previstas para terem a justiça de acerto e que se desviaram. São almas arrependidas. Arrependidas não querem dizer corrigidas, tá? Você se adaptar não é dizer se corrigir. Corrigenda é algo muito maior. A corrigenda é eu aceito, eu reconheço, eu reparo e vou prosseguir. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes, e aí fica difícil para nós médiuns ouvirmos, mas eu vou ter que falar, porque é Emmanuel que traz. Tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Perceberam quem são os médiuns? Perceberam porque Jesus lá atrás disse, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesse? Para todos nós, que já temos essa adesão, esse taque através da doutrina, que hoje, pelo suor ou pela dor, pela lágrima, que aqui estamos, devemos nos colocar na condição do próximo. Quando eu estou fazendo palestra presencial, esse é o momento em que eu sempre peço para todo mundo olhar para o lado. Imaginem-se naquela plateia presencialmente, e eu peço para que vocês olhem para os lados. Olha para o lado e vê o teu companheiro, que, como você, tem problemas, tem dor, tem sofrimentos e tudo. Troca com ele um olhar caridoso. Percebe nele um ser igual a você que sofre. Você está numa carreira humana que também traz sofrimentos e enfrentamentos para corrigendas. Porque se os médiuns são isso que eu acabo de ler, e acredito, são aquilo que eu acabo de ler no livro, né? Somos todos nós que somos médiuns e intuitivos, um pouco responsáveis por aquilo que fizemos, e a hora de fazer o bem é agora. Nós temos duas oportunidades. É assim, não dá para ser morno. Com Jesus, inclusive, tem uma passagem, e ele diz, seja o teu sim, sim, teu não, não. Seja quente ou frio, mas não morno, pois que a água morna nos faz vomitar. A gente tem duas opções. A gente escolhe. Não é só o lado bom da doutrina. Eu vou no centro hoje, nossa, hoje tem palestra presencial. Eu vou lá e vou receber um passe que vai,
me deixar de boa. A gente entra na carreira, pegando o braço, arregaçando a manga, como aprendemos desde a infância, que era um símbolo de trabalho, de labor, e vamos fazer. Sim, mas eu não sei fazer nada na casa espírita. Este copinho com água fluidificada, que é um dos importantes momentos que a gente precisa. Vai trabalhar em favor de organizar a biblioteca, os livros, varrer o chão. A casa espírita precisa de doações. Ela não vive buscando, não tem médiuns profissionais, não tem espíritas profissionais, nada ali. São todos aqueles que se doam. E para de admirar quem está fazendo alguma coisa na casa espírita. Nós temos essa razão, né? Nossa, eu admiro o Arlindo, ele preside lá a casa, com o Cláudio, nossa, trabalham? Como eles trabalham? Estão sempre ali fazendo alguma coisa. Para de admirar eles. Começa a se perceber possível de fazer a mesma coisa. Todos somos médicos. Vamos ser medianeiros na medida e na possibilidade do que podemos fazer. Dai de graça, que de graça recebestes. Se já recebeu a vida, o dom da vida, recebestes o conhecimento, está recebendo o amparo da casa espírita, está recebendo o amparo da espiritualidade, está aprendendo uma série de coisas, muitos estão se desenvolvendo médiuns possíveis de estarem atuando em socorro dos irmãos desencarnados e serem intermediários dos espíritos desencarnados para socorrerem os irmãos encarnados. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa fabulosa. Está de graça, que de graça recebestes. Não queiramos receber de graça. Receber de graça está de boa, mas é dar, se perceber no donativo da alma. No Evangelho está quase todo desmontado, ó, coitadinho, tem 20 anos. Não adianta, se não abrir todo dia e fizer uma leitura, a gente perde a proa. Para nós que tivemos a oportunidade da aviação, a gente sabe quão importante é controlar dentro de uma cabine, gerenciar dentro de uma cabine, a proa de uma aeronave que está voando. Seja ela com 1 ou com 100 pessoas, importante que ela esteja. Nós temos que gerenciar as nossas vidas. Termos a proa, a bússola do nosso íntimo, voltada para esse norte verdadeiro, que é Jesus. Deixar que a bússola não se imante pelas coisas do mundo e que ela fique variando. Porque a bússola, a ponta da bússola, ela não aponta para o norte, ela aponta para o magnetismo do norte. Mas se algo imantá-la, ela se desvia. Por isso que nós temos que ter o propósito de cuidarmos de nada desviar essa bússola e mantê-la aproada, apontada, dirigida para esse norte verdadeiro que é Jesus, a luz do mundo, modelo e guia, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Que possamos, de hoje, tomarmos a decisão que o amanhã pode ser melhor para nós, auxiliando o nosso próximo e dando de graça o que de graça já recebemos e ainda muito virá. Eu passo nesse momento, às 20h20, passo o meu agradecimento. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela pertinência do que me permitiram aqui expor, e devolvo a palavra ao Cláudio para as finalizações. Muito obrigado. Ok, pessoal. Gratidão, mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela participação do nosso irmão Carrombeck. Espero que volte muito em breve conosco. Chamando a atenção das pessoas que vão assistir posteriormente essa palestra através do YouTube. Estão sendo convidadas agora também a poder participar conosco, diretamente através do Meet, que as pessoas que não fazem parte, né, que não moram aqui em Nova Russas, que não vêm aqui no presencial, né, que possam também participar desse momento que nós teremos agora em seguida, que é essa dinâmica, assim como também dos tratamentos de desobsessão que a casa oferece. Sendo assim, agradeço a todos, uma boa noite para todos os que vão assistir no YouTube. Aguardem que nós continuaremos aqui após a finalização da gravação.